Olá para você, meu querido aluno do oitavo. A gente vai continuar nossa aula sobre sociedade mineradora e agora a gente vai entrar um pouco no imaginário religioso daquela época, tá? Bom, primeiramente pode abrir a apostila na página 154, tá? Vocês vão dar de cara com um dos gênios aí do barroco brasileiro, que é conhecido por Aleijadinho. A gente não sabe até que ponto ele existiu ou não. Ele é um mito da história do Brasil. Por que eu falo que é um mito? Porque muita gente diz que ele existiu sim, mas que muitas outras pessoas se aproveitaram da fama dele para vender quadros que elas fizeram imitando o estilo dele, né, que é o barroco, e de certa maneira se reproduziu no Brasil inteiro. Então, por exemplo, muitos quadros que a gente vê relacionados à história do Brasil, dessa época principalmente, são feitos por ele, tá? É interessante porque até pós-existência do Aleijadinho, quando vai se reproduzir a história de Minas, a galera copia o estilo de pintura dele. Então, uma vez eu vi um livro de personagens históricos, né, da história do Brasil, e todos os personagens que eram próximos, né, de Minas, ou pelo menos próximos da história de Minas, como o Tiradentes, como o Zumbi dos Palmares, né, mesmo que os Palmares não ficavam exatamente em Minas, né, os Palmares vai ficar aí pela região norte do Brasil, eles vão reproduzir de maneira muito parecida com essa pintura barroca. E o que o barroco é? O barroco, quando eu tive História da Arte, uma professora maravilhosa, que era a Dani, que acabou sendo a minha orientadora, né? Uma doutora maravilhosa em História da Arte, ela explicou que o barroco é dramático, né? A função do barroco é provocar emoção, né? Muitas vezes, da pessoa que está vendo aquela pintura, né? Então, de certa maneira, são pinturas que vocês vão observar, ou estátuas, né, no caso aqui, esculturas, que tem tonalidades de cor mais escuras, que o movimento da pintura é mais dramático, né? Geralmente envolve, às vezes até momentos sagrados ou então profanos, né, da história da Bíblia. E por que que vai se reproduzir tanto barroco dentro da igreja? Porque isso é uma coisa curiosa, a gente, para se debater aqui. Porque a igreja, quando ela começa a surgir essa igreja barroca no Brasil, a primeira coisa que você vai perceber quando você entra numa igreja dessa, como eu tive a oportunidade de ver, tudo que tá aqui na apostila de vocês eu tive a oportunidade de ver de perto, que foi incrível. Primeira coisa que você vai perceber é a porta é muito grande, a entrada é muito grande, porque a entrada de ar e de luz tem que ser muito grande. Quando entra aquela luz pela porta, ela reflete em tudo que é de ouro dentro da igreja. Parece que o ouro brilha por si só, é uma coisa fenomenal, é uma coisa incrível. Principalmente quando você vai no começo da manhã nessas igrejas ou no fim da tarde. Que foi que eu fiquei o dia inteiro, né, vendo esses museus de Minas, em Ouro Preto, Tiradentes, São João del Rei. E aí tem esse efeito muito louco. Então, quanto mais um metal for nobre, vamos dizer assim, mais efeito de brilhosidade ele dá. Então, eu entrei numa igreja que tinha muito ouro branco, que é o tipo de ouro mais caro. Ele chega a ser mais caro até que o ouro preto, que é o ouro amarelado que a gente tá acostumado, né? Literalmente, galera, a entrada de luz assim da igreja batia no ouro, refletia e o ouro iluminava o interior da igreja. Era uma coisa fora do normal. Então, assim, por que ouro dentro da igreja? Porque a mineração, além da questão da dominação, né? Além da questão... Só um minutinho, gente. Desculpa aí, gente, tive que receber aqui, tá? Então, assim, além da questão dessa questão da luminosidade, dos detalhes, porque o barroco, ele é muito cheio de detalhes, cheio de coisas, né? Então, assim, meus queridos, vamos lá, então. Primeiramente, vamos ler a biografia do Antônio Francisco Lisboa, para depois eu dar mais detalhes sobre essa arte dele que eu tive a oportunidade de ver, como eu falei pra vocês, tá? Então, mais conhecido como Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa nasceu em 1730, em Vila Rica, que seria Ouro Preto nessa época. Vale lembrar que Vila Rica não tinha esse nome por um acaso. Essa era a cidade mais rica da América, tá? Não era só a cidade mais rica do Brasil por causa da mineração, mas era mais rica do que Nova York nessa época, tá? Tá bom pra vocês? Ouro Preto foi o maior centro urbano da história da América dessa época, tá? E tinha tudo pra ser, sem dúvida, um grande centro urbano comercial também, né? A gente vai entender por que infelizmente isso não aconteceu. Então, ele é considerado o maior artista do Brasil colonial. Porque vale lembrar, pessoal, só fazendo novamente uma recapitulação aqui.
que é o tempo basicamente, o tempo de duração do Brasil colônia em comparação com o Brasil república e o Brasil império. O Brasil colônia, ele vai durar 3 séculos. A gente tem 5 séculos de história do Brasil a partir da chegada dos portugueses, eu falo, né? São, de 5 séculos, 3 o Brasil foi colônia. 3. Ele foi império e o outro ele está sendo república. Isso significa o quê? Que a mentalidade colonial está muito presente até hoje, porque foram 300 anos de colonização, né? E parte dessa mentalidade colonial foi muito formada, foi muito fomentada nessa época da mineração. Por isso que a gente estuda esse período. Lembra que eu falei na aula anterior para vocês os castigos públicos que acabaram se tornando sinônimo de educação pra galera? E que até a desigualdade social gerada pelo sistema colonial, que é escravizar a mão de obra negra, né? Os africanos trazidos de Moçambique, Angola, né? Guiné-Bissau ali, depois, posteriormente, Reino do Congo, dentre outras localizações da África que os portugueses vão dominando, tá? Eles também vão formando a cultura brasileira nesse processo de colonização, assim como a religiosidade também passa a ser parte da formação da identidade do brasileiro, né? Então, o Aleijadinho, ele sempre teve muita inspiração na religiosidade católica. Só que vale observar que, se vocês olharem de perto, que aqui não sei se vai dar pra enxergar muito bem, mas se vocês olharem de perto, esse Jesus tem traço de mestiço. Ele não é um Jesus germânico que nem foi trazido da Europa. Ele tem um traço de mestiço que é mais próximo do brasileiro. Além de ser mais próximo do próprio Aleijadinho, né? Porque ele acabava fazendo muitas imagens a partir da própria imagem, né? Muitas esculturas a partir do próprio modelo. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Isso aqui é pra quem gosta de desenhar, tá? Não existe desenhista que desenha de cabeça. Os grandes artistas sempre pegam modelos para fazer suas obras. Então eles pegavam outras pessoas para se inspirar e fazer, tá? Então, por exemplo, tudo que a gente vê de arte sacra, que é imagem de Jesus, imagem de Maria, Nossa Senhora, foram pessoas reais que foram usadas de modelo para fazer aquelas imagens sacras. Então, possivelmente, esses santos não são como se parecem nas imagens que a gente vê. Eles são, na verdade, aquelas imagens que a gente vê são modelos que os artistas usaram. O Aleijadinho usava ele mesmo como modelo, né? Então, a maioria das obras dele vai ter uma semelhança muito parecida com ele, tá? E outro fator importante, galera, que vale a pena aqui vocês prestarem bastante atenção e notar, além dessas figuras extremamente mestiças, né? E parecidas com o Aleijadinho, é o teor dramático das obras dele, né? Então, Jesus não está em qualquer momento, né, da sua história, ele está no momento da crucificação, né? E sabe o que é muito louco? Tem, nessas obras que ele fez, essas esculturas de arte sacra incríveis que ele fez, elas têm tamanho real, elas têm um tamanho que, basicamente, um pouquinho mais baixo que eu, sabe? Além de ter o tamanho real, o Judas, isso é uma coisa muito louca, porque, sério, quando eu fui ver essa arte sacra, aqui nessa parte aqui, tinha que ter o Judas, né? Tinha que ter o Judas acompanhando a crucificação de Cristo, né? Por que não tinha o Judas? Porque o Judas está preso. Aí você se pergunta, por que o Judas está preso? Porque o povo malhava o Judas na sexta-feira da paixão. O pessoal não estava nem aí que era uma obra de arte, um patrimônio histórico. O Judas tá sem orelha e sem nariz já. Vocês acreditam, cara? E aí, pra mim, isso é o auge, assim, da ignorância. Porque, infelizmente, galera, por mais que eu tenha essa parte da crendice de malhar o Judas, né, na sexta-feira da paixão e tudo mais, pra se vingar do que ele fez com Jesus, porque Judas é o famoso dedo duro, né? Ainda assim, pra mim, chega a ser um certo fanatismo religioso, porque é uma escultura que é um patrimônio histórico nosso. Não deveria malhar uma escultura que é patrimônio histórico. Entende? É a mesma coisa que você entrar na igreja, você vai ver várias imagens do diabo. Porque as igrejas barrocas, elas não mostravam só a imagem do céu, elas mostravam a imagem do inferno também. Lembrando que nessa época a maioria dos brasileiros eram analfabetos. Logo, né, precisava se transmitir a mensagem bíblica através da arte. Então, você vai ver muita pintura sobre a história também de Lúcifer, dentre outras figuras demoníacas aí. E seria a mesma coisa que você ir lá e tacar fogo nisso, entendeu?
que é um patrimônio histórico. E vale lembrar que eu vi isso de perto, hein? O diabo era reproduzido como um homem negro, tá? Isso é uma coisa que também marca a história do racismo da religião brasileira, tá? Nessa época, a Igreja Católica não casava negros e brancos. Gente, foi tipo assim, muito recentemente que a Igreja Católica passou a casar brancos e negros. Então, a Igreja Católica era muito racista nessa época do Brasil, tá? E isso se reproduzia através da arte sacra. Dava pra perceber que o diabo, além da tonalidade vermelha, que só vai ganhar essa tonalidade, segundo os historiadores, quando os portugueses e os espanhóis conhecerem os povos indígenas. Então, antigamente o diabo não era vermelho que nem hoje. Ele vai passar a ser vermelho porque eles vão fazer o diabo parecer os indígenas, como uma forma de demonização daquele povo. E a partir do momento que os indígenas já não são mais o povo que são usados como mão de obra escrava, o diabo vai parecer um homem preto. E, cara, eu tava do lado do meu pai, eu falei, olha pai, é igualzinho um homem negro. Ele falou, é mesmo, hein? Porque ele é mineiro, né? Então ele ficou meio, nossa, uai, que coisa estranha. Eu falei, não é estranho, infelizmente é parte do racismo brasileiro transformar as culturas africanas em coisas demonizadas. Então eles vão, aos poucos, sincretizar elementos da cultura africana, roubar elementos da cultura africana e trazer para a Igreja Católica, tá? Como, por exemplo, a prática de ter os santos em casa, que não era uma prática da Igreja Católica europeia, vai ser uma prática da Igreja Católica brasileira, porque ela remete à ideia dos orixás, da proximidade com os orixás que o candomblé tem. Então eles vão trazer essa ideia de proximidade com os santos, e a partir daí as pessoas vão passar a ter estatuazinha de santo, Santo Benedito para pôr o cafezinho, né? Gente, né, se você vai na Europa, não existe essa coisa de dar café pro santo. Só no Brasil existe isso, porque é uma espécie de oferenda, né? Então eles misturaram elementos da cultura africana na cultura católica dessa época, tá bom? Essa igreja eu vi de perto também, tá? Vi de perto, ela é incrível, porque assim, aqui, olhando na apostila, ela parece pequena. Ela é muito grande. Tipo, muito. Não sei se tem uma dimensão do tamanho dela. Olha essa pessoa na frente da porta. Tá? Ela é enorme. E elas geralmente, as igrejas ficam estrategicamente em cima dos morros. Porque de qualquer lugar que você tá na cidade, né, de Ouro Preto, você vê as igrejas. Era intencional, era para mostrar justamente como se as igrejas estivessem mais próximas do céu, né? Então você tinha que subir o morro para chegar na igreja. Depois que você chegava na igreja, né? Você percebe o quanto ela era grande, porque de longe ela parece pequena, mas de perto ela é enorme, muito grande mesmo, né? E como vocês podem ver, essa porta aqui, ó, tá vendo? Ela tem pelo menos uns 5 metros de altura. Tá? Isso eu vi de perto. E, gente, 5 metros de altura é muito maior do que essa parede que tá atrás de mim. Essa parede aqui deve ter o quê? Uns 2,5 metros, 3, né? Acho que pelo menos 5 metros de altura pra mais tem essa porta, tá? E aqui vem os detalhes que eu falei em ouro, tá? Que quando bate o sol reflete, fica muito bonito. Como vocês podem ver, é muito detalhado todos os elementos da igreja, tá? É interessante que nessa época o padre, ele não rezava a missa junto, assim, com o povo. Ele rezava a missa de costas para a população, né? A não ser que tivesse algum nobre, alguma pessoa muito de grandes posses, aí ele literalmente rezava de frente. E eu tirei foto, gente, é muito louco. Do lado, assim, das arquibancadas ali que tem da missa, tem tipo uma escadinha que você sobe, que é uma escadinha mesmo, é muito pequena, dá medo, não tinha lugar pra você pegar nada, só você sobe a escada. E aí o padre, ele ia em cima de uma portinha que parecia uma janela dentro da igreja e rezava a missa ali, pra parecer que tá mais perto do povo. Mas ele ficava num segundo andar, assim, em cima da igreja, enquanto o povo ficava ali embaixo. Sempre representando a hierarquia, né? Sempre reproduzindo a ideia de hierarquia, tipo, a igreja acima da população, né? Uma curiosidade é que tem uma estrutura de metal perto das igrejas que deu origem a uma expressão brasileira que a gente chama de pé rapado. Quem que é o pé rapado? É a pessoa pobre, né? Por quê? Quando você vai para as igrejas de Minas, tem uma estrutura de metal que ela é meio curvada, assim, desse tamanho, assim, mais ou menos, assim, dimensão, assim. E ela é meio curvada, ela é uma chapa de ferro meio curvada, onde as pessoas que eram mais pobres e moravam nos bairros mais pobres, chegavam muita lama no sapato. Então eles raspavam o pé ali. Por isso que a gente fala pé rapado, para se referir a uma pessoa pobre. Porque ele literalmente tinha que raspar o pé como forma para poder entrar na igreja e não encher ela de lama, né?
Aí a gente vai ter também o Manuel da Costa Ataíde, que vai ser também um grande artista da história do barroco brasileiro, mais conhecido como Mestre Ataíde. Manuel da Costa Ataíde nasceu em Mariana. Não foi em mim, tá, galera? Foi a cidade que chama Mariana. É muito louco ir lá em Mariana e chamar Mariana. A população acha engraçado, isso que é mais engraçado. Em 1762. E morreu na mesma cidade em 1830. Vale lembrar que Mariana foi a primeira cidade da história de Minas, tá? Ela foi a primeira que surgiu, o primeiro centro urbano. Ela é perto de Ouro Preto, Tiradentes, dessas cidades históricas, né? Mas ela é mais próxima de Diamantina. Inclusive, Mariana, essa que era uma condessa, né? Que era uma rica aí, que daqui a pouco ganhando esse nome, uma homenagem. Ela era dona de uma mina de diamante, tá bom pra vocês? Eu queria ser essa Mariana? Talvez. Mas eu não queria ter escravos, então deixa pra lá, sabe? A maior parte da temática das suas obras era religiosa. Em uma declaração recolhida pela ordem religiosa, o pintor contou que a finalidade da sua pintura era puxar a atenção e a contemplação dos fiéis para os principais mistérios da religião. Algumas personagens representadas por ele em cenas religiosas tinham características físicas da população local, foi o que eu falei. Que o Aleijadinho também reproduz como pessoas negras. Então, assim, ao mesmo tempo que o diabo foi reproduzido como um homem negro, também vai ter essa preocupação de reproduzir santos como pessoas mestiças, né? Como pessoas negras ou pessoas que misturaram, né? Muito mais mestiços do que negros. Por isso que eu bati tanto nessa tecla. Porque era a ideia de miscigenação que já começa a surgir, né, no Brasil. A ideia de mistura étnica como ideal, né, de embranquecimento populacional aí da população brasileira. Então, aqui a gente tem essa obra de arte que eu vi de perto, né? Da Maria com o menino Jesus, né? Representando uma espécie de realeza. É interessante porque a visão religiosa da época reproduz a visão política. Então, em vez de você mostrar a Maria como a santa, você mostra ela como uma rainha, né? Que é bem a reprodução do que se pensa na época. Os detalhes de ouro em torno do quadro. Tá? Ô, gente, essas igrejas é fora do comum. Porque você entra nelas, além de ter todos os detalhes em volta delas, embaixo delas tem museus escondidos. Que daí todo mundo vê, mas como eu sou curiosa, eu vi, né? E nesses museus escondidos tem múmias, cara. Eles mumificavam os padres e as freiras dessa época. E aí é muito louco você ver as múmias com rubi, com pedra preciosa da época da mineração. As múmias ricaças ali, ó, só com a sustentação, cheio de anel de ouro, sabe? Que na época, apesar de ser um privilégio, né, você ter esse tipo de coisa, era mais comum do que parecia, pois eles estavam em pleno auge da febre do ouro, né? Eu vi essa obra de perto, é incrível, isso aqui é um telhado de uma igreja, tá, meus amores? E é incrível porque, assim, tá precisando de restauração, infelizmente, não tá tão bonito quanto tá aqui na apostila, tá um pouco mais desgastado. E o governo precisava olhar com mais carinho, pois são as primeiras cidades da história do Brasil, a gente tinha que restaurar. E uma das igrejas que tinha essas artes enormes no telhado, pegaram fogo. Então tá tendo um trabalho de restauração enorme, dificílimo, mas perderam muita coisa, tá, galera? E eu entrei nas ruínas da igreja, minha vontade foi de chorar, honestamente. Porque é muito triste ver o patrimônio histórico do Brasil, né? Porque o brasileiro adora ir na Europa e visitar os museus da Europa. Mas a gente não cuida do nosso patrimônio, cara. Isso é muito burrice, velho. Pois também é um grande estímulo pro turismo. Eu só fui dessas cidades por causa do patrimônio histórico, né? Então, e é a nossa história, né, galera? Ver a história dos outros é uma coisa, ver a nossa história é outros 500, né? Então, isso aqui, como vocês estão vendo, tem colunas falsas. Parece que são colunas verdadeiras, mas são falsas aqui. Porque essa profundidade que o desenho barroco dá, a impressão que dá é que você não tá olhando pro teto da igreja, você tá olhando pro céu. E era essa a intenção mesmo. E é muito louco, porque parece isso mesmo. E como eu disse, aqui parece pequeno. Mas isso aqui pega a igreja inteira, essa arte. É enorme também. Enorme, enorme, enorme. Tá? Então a gente tem a pintura do Mestre Ataíde, feito no século XVIII, tá? Foi engraçado, porque nesse dia que eu fui pra Minas, um cara falou assim, você precisa de um acompanhante pra explicar pra você os fatos históricos? Eu falei, não, eu sou historiador. Ele ficou, tá bom, uai, né? E aí ele falou, você sabia que isso aqui foi o Mestre Ataíde? Eu falava, sabia. Aí, você sabia que essa igreja aqui foi feita pelos escravos? Eu falei, sabia. Todas foram feitas pelos escravos, né, meu amor? Só que tem uma que tem um formato especial, que ela é arredondada, que os negros podiam entrar, né? Porque nessa época não podia entrar negro na igreja. Pois é, gente, tem coisas que a gente tem que dizer, né? Infelizmente,
a Igreja Católica apoiou a escravidão nessa época, né? Mas a arte sacra é uma coisa que tem que ser preservada. E até pra gente entender a nossa própria história, tá bom? Por último, por que se investe tanto no interior das igrejas? Pra pessoa que entrar na igreja, não só se sentir religioso, mas se sentir dentro da riqueza da religiosidade. Assim como hoje as grandes igrejas do Brasil investem em som de qualidade, telão de qualidade, luz de qualidade, ar-condicionado, porque eles querem que o fiel, mesmo que ele seja pobre, ele entre na igreja e se sinta rico. Esse é o lance. Por isso tanto ouro em volta da igreja também nessa época, tá bom? Então é isso, meus queridos, vocês vão fazer uma atividade que vocês vão ter que pegar o anexo da página 179, tá? Esse anexo aqui, ó, tá bem no final da apostila de história de vocês, tá? Tá vendo, ó? Vocês vão ter que recortar esse anexo e vão colar na pirâmide social da época, tá? Quais eram os grupos privilegiados que estavam no topo da pirâmide, quais eram os grupos que sustentavam a sociedade menos privilegiados, obviamente os escravizados, né? E aí vocês vão colocar quais aspectos da sociedade mineradora diferenciam da açucareira. Obviamente a atividade da mineração e segunda questão, né? A questão de que há uma urbanização dessa sociedade, ou seja, há uma característica de viver nas cidades, que vai fazer o diferencial em Minas e vai dar essa cara de... É incrível, porque você vai pra Minas e fala, nossa, tô viajando no passado, mas pra época era o futuro, né? Era como se fosse uma coisa futurista pra eles, né? Então, depois vocês vão fazer os testes pra mim, tá? E é isso, página 159 e 160 de testes. Não precisa fazer em casa, porque precisaria da minha orientação pra vocês fazerem, tá? E a partir da semana que vem a gente vai marcar umas aulas através do Google Meet pra poder tirar algumas dúvidas de vocês. Eu ainda não sei se eu vou dar aula pelo Google Meet ou se eu vou tirar a dúvida de vocês, tá bom? Vamos ver o que vai ser mais interessante, vocês vão mandando pra mim. Aliás, quando vocês mandarem a tarefa, já manda, olha, professor, eu gostaria de uma aula. Olha, eu gostaria de tirar dúvida. Mas enfim, tô aberta a sugestões como sempre estive, tá? Um beijo pra vocês e até a próxima.